Onda de protestos muda a rotina da cidade. Trabalhadores rurais continuam na sede do INCRA aguardando soluções para os conflitos agrários. Começa hoje a 5ª edição do projeto Conexão Dança. O Repórter Maranhão está começando agora. A série de manifestações que estão acontecendo em São Luís acabaram alterando a rotina da cidade. Em virtude dos protestos realizados ontem, o expediente foi encerrado mais cedo na maioria dos órgãos públicos e também no comércio. Na porta do Fórum Trabalhista, no bairro da Areinha, o aviso. O expediente foi encerrado às 3 horas da tarde. Motivo? Os protestos em São Luís. No Fórum e no Tribunal Regional Eleitoral, os portões também foram fechados às 3 da tarde. A informação de que as 2 principais pontes de São Luís, a Bandeira Tribus e a José Sarney, seriam interditadas, fez com que boa parte dos servidores públicos fossem liberados mais cedo. Vários motivos, a questão de ônibus, transporte, né? E por causa das manifestações, né, em si. Né? Diante disso, foi todo mundo liberado. As paradas de ônibus ficaram movimentadas antes mesmo das 5 da tarde. Até os estabelecimentos comerciais fecharam as portas antes do horário normal. Nesta concessionária, todos os veículos foram recolhidos do pátio para evitar depredações. O gerente liberou todos os vendedores e os funcionários demais. Por causa da manifestação, o pessoal vai passar por aqui, aí o gerente pegou e liberou todo mundo, para evitar maiores problemas. E a preocupação desses comerciantes era com o protesto que ocorreu ontem à tarde. Os manifestantes se concentraram na Avenida Colares Moreira, no bairro do Renascença, e convocaram toda a população para participar do movimento. A concentração de mais um protesto do movimento Acorda São Luís foi no bairro do Renascença e a organização não divulgou o percurso para evitar qualquer boicote. Na maioria, estudantes universitários, tipo Alain, convocavam a população a aderir ao movimento. Com mais educação, ter um melhor transporte, com melhores hospitais. Desçam e venham lutar junto com a gente. Tem sido bem mais fácil, né? A ajuda da internet. A gente consegue mobilizar as pessoas, tanto pelo telefone, tanto como e-mail, Facebook, é sempre mais fácil. Porém, não só estudantes se juntaram aos protestos. Na verdade, nós precisamos mudança. Realmente eu não vi nenhum político na vez se pronunciar. Precisamos que ele se pronuncie, entendeu? Que ele venha à rua realmente conosco. A rua está aberta para todos. Neste shopping, as vitrines foram protegidas por compensados e a presença de pessoas suspeitas de serem infiltradas provocava discussões. Lojistas lamentavam. O prejuízo que nós estamos tendo, de fato, já é o 2º dia que nós somos forçados a baixar as portas mais cedo, mas precavendo até a integridade física dos clientes que por acaso estivessem transitando aqui, dos nossos funcionários. Mas a preocupação é uma constante, de fato, não pelos manifestantes, e sim pelos elementos nocivos que se aproveitam da oportunidade. O movimento pretende agora pressionar tanto o poder estadual quanto o municipal a um posicionamento oficial quanto às manifestações populares das últimas semanas. Queremos sim dialogar, porque nós achamos que democracia é isso, é diálogo. O movimento seguiu até a Assembleia Legislativa do Estado, cuja segurança era feita pelos homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Apesar de bem menos numerosa do que as anteriores, cerca de 1.000 pessoas, o ato valeu para os participantes. Em todo o Maranhão foram registradas manifestações em mais de 20 municípios. E em São Luís, os movimentos continuam. Na manhã de hoje, vários protestos estão acontecendo na capital. A Avenida dos Portugueses voltou a ser interditada, dessa vez por alunos da Escola Estadual Deise Galvão, na Vila Embratel. Outro ponto interditado foi o retorno da Coama,
E também foi registrada a manifestação dos moradores no bairro da Cidade Operária. E ainda nesta edição você vai ver outras informações sobre os protestos espalhados pela cidade. Na tarde de ontem, trabalhadores rurais e representantes do INCRA participaram de uma reunião para discutir as demandas apresentadas pelos trabalhadores que há uma semana estão acampados no órgão e na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar. Os corredores e a parte externa do prédio do INCRA permanecem ocupados por quase 400 trabalhadores rurais que vieram de todo o Maranhão cobrar melhorias no campo. A pauta de reivindicações possui 95 itens. Os principais dizem respeito à reforma agrária e à resolução de conflitos no campo. O INCRA vai preparar um cronograma aí com todas as propostas que a gente trabalhou nessa manhã, para que a gente possa, evidentemente, no final da tarde receber e aí abrir um diálogo aí para que a gente possa, na verdade, concluir alguma coisa. De acordo com uma cartilha elaborada pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão contabiliza quase 300 conflitos agrários. Do ano passado para cá, 8 pessoas morreram vítimas da violência no campo e outras 49 estão ameaçadas de morte. Dentro de um ano, nós tivemos várias mortes de trabalhadores rurais. Então, para nós, é assim muito assustador esse número de conflito e de trabalhadores ameaçados. Algumas dessas lideranças estão com proteção da Secretaria de Direitos Humanos, mas tem umas ainda que nós não conseguimos ainda colocar sobre proteção, e isso nos preocupa muito, porque cada dia a violência no estado do Maranhão, ela aumenta. Francisca convive diariamente com o clima de insegurança na comunidade onde vive. Somos 55 famílias e somos 273 habitantes pelo enquanto, né? Então seria muito ruim se isso acontecesse, o desmatamento de 995 hectares, a gente iria ficar com bem pouco. Então a gente vive da pesca, da quebração de coco, da colheita do bacuri, né? Da apanhação de arroz em tudo, né? Enfim, tudo, de plantação de mandioca em tudo. Então é muito carente. A gente, para sobreviver, precisa muito dessa área, dessa terra. A demora na regularização das terras é um dos principais motivos dos conflitos. Alguns processos se estendem por quase 10 anos. Segundo o superintendente do INCRA, existem 2 principais motivos para a demora na conclusão dos processos. A burocracia em si do procedimento, que é um procedimento lento em que se faz notificação do proprietário. Esse proprietário ele tem o direito a uma ampla defesa no sentido de ter as garantias de que de fato aquela área ela é improdutiva ou não. A partir daí o INCRA iniciar o processo de desapropriação. Outra questão é que muitos processos são paralisados por conta de decisão judicial. Tem várias liminares que alguma delas impede ao INCRA iniciar o trabalho de vistoria nas áreas e outras liminares até impedindo ao INCRA criar os projetos de assentamento. De acordo com a FETAEMA, houve avanço nas negociações e a desocupação dos órgãos está prevista para esta tarde, depois da realização de um ato público por parte dos trabalhadores. E veja no próximo bloco, mais manifestações estão marcadas para acontecer em São Luís. Publicação busca combater o trabalho infantil. E mais, falta de vagas leva motoristas a cometerem infrações em busca de estacionamento. É o que você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo do bairro da Ponta da Areia, em São Luís. Agora 12h e 38 minutos. Ouvidoria EPC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical.
alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Acesse epc.com.br/Vale Conosco. Isso pode moldar até a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Ele foi o principal vilão das chanchadas da Atlântida, mas preferia fazer televisão e cinema novo. Uma homenagem ao ator José Lilgoy no De Lá Pra Cá, nesta quinta, 8 da noite. Como todos os budistas escolhem conhecer a si mesmo, eu escolhi conhecer a mim mesmo. Estudar o caminho de Buda é praticar meditação, é praticar iluminação, é perceber que já somos Buda. Iluminação é sabedoria e compaixão. É isso que o budismo prega. É isso que o budismo ensina. Alegria é ser quem você é. Alegria é compartilhar momentos bons com os outros. Todos somos seres iluminados. Apenas temos que observar de forma natural isso. Dhammam charanam gacchami. Cultura e fé. Poeta, cronista, jornalista e professor. Eu aprendi muito mais sobre o Brasil, olhando o Brasil de fora para dentro, do que às vezes aqui dentro. Afonso Romano de Santana. Uma ficha minha que tinha no DOPS estava escrito lá: comunista sem qualificação. Um grande pensador de nosso tempo. E uma obra que você está produzindo de repente modifica a vida, às vezes até de uma nação. Impressões do Brasil, nesta quarta, 11 da noite. A ideia não é bater na porta da empresa e pedir dinheiro. A ideia é bater na porta da empresa e oferecer uma parceria. O trabalho de ONGs de todo o país que estão mudando a vida das pessoas nas periferias. O tempo todo a gente insiste para que elas também se profissionalizem do ponto de vista do negócio. É igual eu falo com o Chile, nós somos capazes, se não todos capazes, nós não estamos aqui até hoje. Estreia dia 1º de julho, 7h30 da noite, aqui na TV Brasil. Os diversos protestos registrados em todo o Brasil estão sendo realizados por diversos grupos que apresentam reivindicações comuns e também buscam solução para problemas particulares de cada comunidade. Na tarde de hoje, mais um grupo deve ocupar as ruas do centro de São Luís, com a manifestação intitulada Periferia Vai ao Centro. A jornalista Luanda Belo conversou com Hertz Dias, mestre em educação e um dos organizadores do movimento. Hertz, por que o movimento Quilombo Urbano resolveu ir agora às ruas? Qual é a pauta de reivindicações? Na verdade, o Quilombo Urbano faz parte de um comitê que foi construído agora recentemente, que é o Comitê de Mobilização Popular, que foi em função desse movimento que vem acontecendo em todo o Brasil, que aconteceu aqui também no Maranhão. Na verdade, o Quilombo Urbano está desde o início participando do processo de mobilização, e hoje a gente vai realizar o Periferia Vem ao Centro, juntamente com outras entidades, CSP com Lutas, a ANEL, Najup, que aí o objetivo é fazer entrar em cena esse setor que é o setor mais explorado e mais oprimido da sociedade brasileira e maranhense, que é justamente a juventude que reside na periferia. Na tentativa de estabelecer uma unidade entre a juventude negra da periferia e a juventude do universo letrado, a juventude de classe média, a juventude universitária, que foi quem começou esse movimento a nível de Brasil. E as manifestações que têm ocorrido aqui em São Luís, elas já estão obtendo algum resultado positivo? Tá, em primeiro lugar, porque chamou a atenção da sociedade. Não só chamou a atenção da sociedade, como fez com que a sociedade participasse dos movimentos. Diferente do que a mídia comercial fala, o último ato aglutinou em torno de 30 mil pessoas. É algo impressionante que nunca tinha acontecido no Maranhão. Na verdade, o Brasil está entrando numa nova etapa histórica. E o Brasil entrando numa nova etapa histórica, a América Latina também entra, em função do peso político e econômico que tem no Brasil. Então, é um movimento que tem desdobramentos ainda imprevisíveis. Cerca de 500 cidades em todo o Brasil já estão em movimento. Mas o que fez efetivamente essas pessoas entrarem em movimento é a luta por educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento básico, segurança e assim por diante. Então,
essa é a pauta fundamental do movimento, ainda que ela esteja muito fragmentada ainda em função da quantidade de organizações que estão se mobilizando nesse momento, no Brasil e no Maranhão. Ao lado das manifestações pacíficas e das reivindicações, também a gente observa um certo descontrole por parte de alguns manifestantes. Como é que você analisa isso? Na verdade é o seguinte, o que está acontecendo é porque imagina uma passeata com 100 mil pessoas. A mídia, a princípio, a grande mídia, ela tentou menosprezar o movimento, que era um movimento de meia dúzia de gatos pingados. E meia dúzia de gatos pingados se transformou em 100 mil. Evidentemente que tem pessoas que depredam o patrimônio, etc. Alguns, inclusive, em função do sentimento de indignação em relação às instituições, acabam se lançando contra ela, que nós discordamos. Mas é um sentimento acumulado. O que a mídia faz para desmoralizar o movimento? Foca mais esses que eles chamam de vândalos do que os 100 mil que estão se manifestando por questões extremamente justas. Quase não aparece qual é a pauta de reivindicação desse movimento. A mídia, para desmoralizar o movimento, foca único e exclusivamente no enfrentamento de grupos muito isolados com a polícia ou depredando o patrimônio. Mas qual é a preocupação do movimento com relação a essas minorias? O movimento é o seguinte, é por isso que é importante que o movimento tenha uma identidade. Porque qualquer um pode chamar esses atos, porque estão sendo chamados por Facebook. Por isso que nós criamos o Comitê de Mobilização Popular, para que nós tenhamos uma cara. E o objetivo é o seguinte, é que os manifestantes façam a segurança do próprio ato. E para isso é necessário que tenha muito diálogo. Não dá para você ir para uma manifestação como se fosse uma grande micareta. Na verdade, é necessário conversar, dialogar, mostrar para as pessoas qual é o objetivo do movimento. A partir do momento em que as pessoas entendam e que a gente tenha uma pauta unificada, nós não temos dúvida que esses atos isolados eles vão diminuir e talvez até acabar. Então ainda falta uma pauta centralizada. A gente está construindo, porque tudo aconteceu muito rápido. Porque somente agora, um país que de tão poucas manifestações, acontece um movimento dessa magnitude? Bom, primeiro tem que entender o que é o Brasil, né? Olha só, nós temos um governo de frente popular, que é o governo Dilma com o PMDB, ou seja, a direita e a esquerda se juntou no Brasil. Parte dos movimentos sociais que na década de 90 estavam enfrentando o PSDB, está todo mundo no governo. A CUT está no governo, a UNE está no governo, vários movimentos. Então esses movimentos conseguiram conter a indignação popular. Tanto é que esse levante nacional, ele surgiu por fora dessas organizações. Então o que aconteceu foi o seguinte, o Dilma já estava com desgaste de 8% uma semana antes dos movimentos. O nível de vida da população brasileira caiu muito. Metade do salário de 20% da população é para pagar dívida. Ou seja, no Maranhão, metade da população vive de Bolsa Família. Então, o que aconteceu em São Paulo deu vazão para algo que já estava acumulado em todo o território brasileiro. Nós temos a 7ª economia do mundo e somos o 88º em educação e o país mais desigual do Brasil. Então, isso explica esse levante popular no Brasil. O que se esperar desse movimento no futuro? Quais são os frutos que a gente não pode colher? Para frente, com certeza, esse movimento daqui em diante, ele pode até diminuir, mas ele jamais vai ser igual ao que era há 3 meses atrás. Esse é o elemento principal. Com certeza agora os governantes irão pensar um pouco mais antes de transferir verba da educação pública para a iniciativa privada, antes de privatizar a saúde pública, antes de destruir com transporte coletivo, oferecer um transporte coletivo de péssima qualidade. Então eles vão pensar 2 vezes agora, vão pensar 2 vezes antes de tomar a iniciativa desse. Isso aí vai refletir com certeza nas próximas eleições. Não tenho dúvida. Vai refletir nas eleições e no processo de mobilização popular. Okay. Hertz, muito obrigada pela sua participação. Edmilson, Eli, com vocês. E hoje é o último dia de matrícula para os convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Quem perder o prazo, perde a vaga na instituição de ensino superior. E por isso, o estudante precisa verificar na instituição o local, horário e procedimentos necessários para a matrícula. Para mais informações, acesse sisu.mec.gov.br. E hoje também é o último prazo para as inscrições no programa Universidade para Todos, o ProUni, destinado a estudantes que queiram concorrer à bolsa de estudo em instituições particulares de ensino superior. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico siteprouni.mec.gov.br. E São Luís amanheceu ensolarada nesta terça-feira. Veja a previsão do tempo para todo o estado. São Luís nublado ao longo do dia com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 30 graus.
Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. Um dos problemas enfrentados pelos motoristas de São Luís é encontrar um lugar para estacionar seus veículos. E os órgãos de trânsito apertaram o cerco contra quem insiste em estacionar em locais proibidos e o número de multas aumentou. Uma das áreas mais críticas é o centro de São Luís. No centro de São Luís, faltam vagas para estacionar e sobram desrespeitos às leis de trânsito. Na Avenida Gomes de Castro, os veículos ocupam áreas proibidas. Muitos motoristas criam filas duplas que atrapalham o fluxo de carros no local. Nem as paradas de ônibus são poupadas. Nessa outra rua, os condutores aproveitaram a ausência de guardas de trânsito para formar uma nova fila dupla. Na rua Oswaldo Cruz, nem mesmo as placas de proibido estacionar impediram que vários carros ocupassem a margem da via. Na área do Apicum, também no centro da cidade, a placa avisa que é proibido estacionar na faixa amarela, mas os proprietários desses veículos não se importaram com o alerta. No centro histórico, as calçadas são transformadas em estacionamento, o que também é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. O Detran e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte estão de olho nos motoristas infratores. Os dois órgãos ampliaram a fiscalização. De janeiro a maio deste ano, foram aplicadas quase 2.400 multas em São Luís, o dobro do registrado no ano passado. Na Avenida Litorânea, os avisos no asfalto indicam que os carros estacionados em locais proibidos foram levados para o pátio da Secretaria de Trânsito. Apesar da fiscalização estar mais intensa, tanto o motorista quanto os guardadores de carros reclamam da falta de vagas para estacionar. Eu estou em busca de uma vaga, mas parece uma caça ao tesouro, né? Vaga hoje vale mais do que dinheiro. A gente encontra uma dificuldade grande aqui nessa área aqui do projeto Reviver, devido a eles não obedecerem as faixas que são proibidas, estacionam sempre aqui, e essa faixa de taxista aqui às vezes impede o carro quando vem e fica aqui estacionada. Muita dificuldade aqui. Bem complicado, se não for esse estacionamento aqui, que a gente às vezes consegue uma vaguinha, até mesmo aqui em mão dupla, né? Fica bem complicado para a gente estacionar. Que esses carros que ficam na lateral, como você falou, que fica na mão dupla, ou ele fica desengatado ou fica com a chave. A gente facilita para que o dono do carro, na hora que chega, ele tenha, às vezes a pessoa chega apressado, quer sair, um caso de uma emergência, jamais a gente deixa ele perder muito tempo para tirar. A gente tenta ir fazer da melhor maneira possível para agradar tanto o cliente e não dar trabalho para os guardas. Mas os guardas, às vezes, eles tentam aplicar multas? Já tentaram, mas a gente foi explicando para eles como é que funciona, que a gente ia coordenar direitinho. E até porque a gente precisa, tem hora que a gente precisa até do apoio deles, e ter um deles aqui para ajudar a gente. Vamos voltar a falar sobre as manifestações em São Luís. O repórter Tiago Bastos tem as novidades sobre o assunto. Tiago, boa tarde. O que está programado para acontecer hoje? Pois não, Eli, boa tarde a você, boa tarde Edmilson, boa tarde a todos. Bem, hoje à tarde, por volta das 17 horas, haverá uma reunião entre representantes das manifestações e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Essa reunião vai acontecer no Palácio Larra Vardieri, sede administrativa da Prefeitura de São Luís. Essa reunião, Eli, Edmilson, ela está programada desde o último dia 19. No entanto, o prefeito estava em reunião com a presidente da República, Dilma Rousseff, em Brasília, esta semana, e, portanto, só foi possível a reunião hoje. Nessa reunião, os manifestantes eles deverão entregar uma lista de reivindicações ao prefeito. Essa lista está formada por melhorias no que diz respeito à mobilidade urbana, transporte público, saúde, educação e pavimentação de ruas e avenidas. Hoje à tarde está programada uma nova manifestação cuja concentração acontecerá na Coab. Essa manifestação deverá sair por volta das 4
4 horas da tarde, tomar as principais ruas e avenidas da cidade. Simultaneamente, há uma outra manifestação programada também para hoje, com concentração na Praça Deodoro. Essas duas manifestações, portanto, programadas para hoje, dando sequência a essa agenda de protestos que está acontecendo aqui na capital maranhense. Eu devolvo a vocês, Eli Edmilson. Obrigado, Tiago. E no próximo bloco, o Sampaio Correia mantém rotina de treinos para a Série C do Campeonato Brasileiro. E mais, 5ª edição do projeto Conexão Dança realiza oficinas e espetáculos. E você vai ver também o Festival Guarnicê será catalogado. É o que você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo do Parque da Lagoa da Jansen, em São Luís. Tempo bom neste momento. Agora 12h e 57 minutos. Os melhores programas para a garotada você encontra aqui aos domingos a partir das 11h15 da manhã. Eles fazem de tudo para ajudar o meio ambiente. Senha Verde. Quem falou em extinção? Dino Sapien. O fantástico mundo do ABC do Ziraldo. A vila mais animada da TV. Vila Sésamo. Aventuras e diversão que não tem fim. Dango Balango. O mundo pelos olhos da garotada. TV Piá. A diversão está garantida com Anabel. Uma galerinha da pesada em carrapatos e catapultas. Animação tamanho família, meu amigãozão. Agora mais perto de você, Cocoricó na cidade. Eles vão deitar e rolar na telinha. Escola pra cachorro. As mais loucas aventuras em Tromba Trem. Faça uma visita à mansão maluca do professor Ambrósio. E entre cada desenho elas se esparramam pela tela. Batatinhas. Programação infantil com controle de qualidade. Todo domingo a partir das 11h15 aqui na TV Brasil. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Um exército pronto para tudo, de guerras a novelas. Todo mundo confia na gente. E quando queremos passar recados, temos credibilidade. Numa programação que nem sempre mostra a dura realidade. Era uma guerra suja e o exército precisava da televisão para mostrar que aquilo tudo era excepcional. A TV do Nepal. Para nós é difícil saber onde está a verdade. A TV que se faz no mundo, nesta quinta 11 da noite. Horror, perseguições e maus tratos. As histórias secretas das colônias de rancenianos. Os relatos de quem, além da ranceníase, tem que enfrentar o isolamento e o preconceito. Casos comoventes de quem reencontrou a família anos depois de terem sido separados devido à doença. Ranceníase, a história que o Brasil não conhece. Caminhos da reportagem, nesta quinta, 10 da noite. Programa a serviço da inclusão social. E a nossa proposta é trazer essa inclusão do surdo com a música em si. Sempre ao lado de quem supera as barreiras do preconceito. Deficiência ou não, isso não importa. O que importa é ter um ótimo diálogo. E agarra as oportunidades da vida. Viemos aqui conhecer o Museu do Futebol e conferir sua acessibilidade. Vamos comigo? Programa especial. Todo sábado em 2 horários, 7h30 e 10h30 da manhã. Com a popularização das novas tecnologias como tablets e smartphones, os amantes da leitura têm mais uma opção na hora de apreciar um bom livro. E visando esse mercado, as editoras e também alguns escritores maranhenses já estão lançando suas obras nas versões impressa e digital. Em tempos de novidades tecnológicas, uma delas disputa espaço com uma das maiores tradições da humanidade. Os e-books, equipamentos que disponibilizam versões digitais de obras literárias, estão a cada dia no gosto popular. Acompanhando a tendência do mercado, escritores de São Luís aderem aos aplicativos que possibilitam a visualização de suas obras no computador. Bruno é escritor,
tem 6 livros publicados. O último deles migrou para o universo digital. Bem, é uma tendência do mercado, né? Acho que com 50 tons de cinza, os livros digitais passaram a vender mais que os livros físicos. Eles foi o primeiro livro que vendeu mais a versão e-book do que a versão física propriamente dita. Então isso demonstra uma certa tendência de mercado, de que talvez alguma parte do mercado literário esteja voltado cada vez mais para as versões digitais e não para as versões diretamente impressas. O Wilson também é escritor. Tem 11 livros publicados. O último conta a história do Sampaio Corrêa, clube de futebol tradicional do Maranhão em literatura de cordel. A obra também foi incorporada ao virtual. O que eu achei interessante, e que eu nem esperava isso, é essa possibilidade da autopublicação, né, no digital. Então, facilmente, assim, em 15 minutos, você já dominando a ferramenta, você já publica teu livro, né? Depois que tu faz isso, leva umas 48 horas, eu acho, para o livro estar à venda, né? Então, é super seguro, tranquilo, você pode corrigir o livro, pode mudar, entendeu? E então isso é muito atraente, né? Bruno, por exemplo, gastou R$6.000 para a impressão de 2.000 exemplares do seu mais recente livro. Um gasto que é reduzido por meio da publicação digital. Como as coisas giram em torno de muito dinheiro na mão de poucas pessoas, é bem provável que isso se encaminhe para aí. Mas eu não consigo ver o papel simplesmente desaparecendo. Seja por meio impresso ou digital, o importante é que toda obra literária apresente um elemento fundamental. O importante é o conteúdo. Eu gosto muito do livro impresso, né? Tenho pulado a cerca com... Eu digo assim que eu casei com o livro impresso, mas pulo a cerca com o livro digital. Mas eu acho assim que o importante é o conteúdo, né? O importante é o que o autor que a gente admira escreveu e a gente poder absorver esse trabalho. Agora vamos falar de futebol. O time do Motoclube voltou a se preparar para participar da Série B do Campeonato Maranhense. A direção do clube anunciou a contratação de reforços para tentar voltar à primeira divisão do estadual. Já o Maranhão Atlético Clube está concentrando toda a energia para a Série D do Campeonato Brasileiro. O time volta a jogar no dia 7 de julho contra o Ipiranga do Amapá. Para se preparar, o Maranhão realiza hoje um jogo treino contra o time do Unicelma, às 3 horas da tarde, na sede do clube, no Parque Valério Monteiro. E quem também volta a jogar no dia 7 de julho é o Sampaio Corrêa. A partida contra o Águia de Marabá ainda não tem local definido, mas deve acontecer em São Luís e a equipe vem mantendo uma rotina intensa de treinamentos para a Série C do Brasileirão. À beira-mar, o Tubarão se preparava para o futuro encontro com o Águia de Marabá do Pará. Devido às reformas do estádiozinho de Oliveira de Marabá, a CBF deve divulgar até esta quarta-feira o local de disputa aqui em São Luís, de acordo com a inversão de campo acordada entre as diretorias. De olho no primeiro confronto, o técnico Flávio Araújo investe na preparação física dos jogadores, estimulando a resistência e força. Para a estratégia a ser montada, questões como a substituição do zagueiro Paulo Sérgio, expulso no último jogo, deve passar pela cabeça. E nós temos aí duas opções, né? Tem Joildo e Germano. O Joildo está treinando como titular, o Germano também está buscando seu espaço. Entre um desses dois jogadores deve ser o substituto do Paulo Sérgio. Para os jogadores, a folga com a Copa das Confederações não chegou a prejudicar. O meia Eloir, que sentiu o tornozelo direito no último treino, já está pronto para o início das disputas. Espero estar 100% para que, independente se o jogo for em casa ou fora, a gente possa estar preparado. O grupo cada vez mais se uniu e sabemos da nossa responsabilidade. Agora é dar sequência no trabalho para que, quando começar de novo os jogos, a gente comece 100%. Reunindo dança, artes visuais, teatro e outras linguagens, o projeto Conexão Dança está acontecendo em diversos espaços de São Luís e é considerado o principal evento contemporâneo de dança do estado. Em São Luís, o Conexão Dança vai apresentar espetáculos cênicos até o próximo dia 30. Uma das atrações contará com as participações de 2 dançarinos nascidos em São Paulo. O nome do espetáculo é, no mínimo, inusitado:
http:// o corpo hipertexto irá demonstrar a mistura de diferentes aspectos culturais. Algumas referências maranhenses das manifestações, enfim, e também do samba paulistano vão estar colocadas em cena de outras formas. A gente brinca um pouco com esses elementos que a gente chama de elementos de origem, de tradição, mas a gente tem a liberdade de brincar, de jogar com eles de forma livre. Nós temos vídeo, nós temos texto, nós temos música cantada, nós temos música eletrônica, enfim, é um espetáculo bem diverso, é muito atrelado à contemporaneidade, que aceita a tradição e aceita também a tecnologia, por exemplo. Essa mistura, na tua visão, na tua opinião, é uma mistura ousada? Vocês estão indo para um lado que foge um pouco aos padrões? Eu não diria que foge tanto aos padrões, mas ela tem a sua ousadia quando a gente não está preocupado com fidelidade a uma questão X de concepção cênica. A gente parte pela honestidade das nossas sensações, assim como é honesto a sensação dentro da tradição. Se você está no terreiro do boi ou no terreiro do samba, ali vão acontecer coisas inéditas. E a preocupação deles é o culto àquilo que eles estão fazendo. A gente se apoia um pouco nessa honestidade também para conceber a obra. O Festival Guarnicê é um dos mais antigos festivais de cinema e vídeo do Brasil. E todo o material produzido desde 1977 está sendo recuperado e também catalogado. Nesta oficina, estudantes de comunicação social da UFMA recebem orientações sobre a preservação de materiais raros. Fitas e produções que seriam descartadas são recuperadas. Nesta fase é feita, além da catalogação, a limpeza e também o armazenamento de todo esse material. No total serão catalogados 15 lotes em VHS, sendo que em cada lote existem 100 filmes. A oficina é organizada por um amante da sétima arte. Havia uma banca de revista com um livro de física, como fazer cinema. E daí então me despertou a paixão pelo cinema, passei num treinamento, um curso, e fiz parte de um projeto chamado Espaço Cultural Cinematográfico, que aglutinava várias secretarias, inclusive a universidade ficava com um acervo de filmes. Daí então eu passei a ser operador de cinema. Então eu fui começando a fazer cursos, treinamentos, e então cheguei até a esse ponto. E a dedicação já se dá por 30 anos na área do cinema e vídeo no estado do Maranhão. Esta será uma das atividades do Festival Guarnicê de Cinema, criado em 1977. A programação incluirá a exibição de filmes de curta, média e longa metragens. O Guarnicê é o segundo maior festival universitário do país e o quarto mais antigo. Acontecerá de 1º a 5 de outubro deste ano. O projeto Memória Guarnicê é resgatar exatamente as obras audiovisuais que aqui estão em formato de fita magnética, que serão digitalizados para que as pessoas possam ter acesso a um grande conteúdo informativo e educacional que estão aí guardadas e armazenadas nessas fitas. O técnico em recursos audiovisuais destaca o aumento do interesse dos jovens de São Luís pelo cinema. Nesses conteúdos tem material informativo e explicativo para que eles possam ter um futuro de conhecer o que é a cidade, o que é o estado, o que é o país através da linguagem audiovisual. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Essa e outras edições você pode rever no nosso endereço eletrônico tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Até lá. Boa tarde e até amanhã.